Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês um problema gigante que vocês têm e não sabem que tem. E esse problema pode levar os seus filhos a um problema maior, a um empobrecimento. Eles podem ser rebaixados de classe social por conta dos custos que hoje eu vou apresentar para vocês aqui detalhadamente. Esse risco aumentou exponencialmente com a aprovação da reforma tributária. E você não precisa ter filhos para ser atingido pelos nefastos reflexos que esta reforma fará em sua vida e a vida familiar. E outra coisa, você não precisa ter filhos para que a ausência de um planejamento patrimonial em sua vida traga um grande estrago em suas finanças. Pois é muito, muito grande. Mas deixa eu me apresentar também um pouco. Eu sou Márcia Romano Vaz, eu sou advogada, esposa, mãe, sou apaixonada pela minha filha, sou especialista em holding familiar e planejamento sucessório, mas esse assunto, holding familiar e planejamento patrimonial, planejamento sucessório, é uma matéria nova que está chegando às mãos e ao conhecimento do brasileiro. E eu me orgulho de ser uma das profissionais pioneiras nesta área. Eu falei na live de aquecimento que eu me especializei por interesse próprio. Eu e meu marido, em uma certa altura da nossa vida, nos preocupamos em proteger o nosso patrimônio que havíamos formado até então. E aqui em casa, dinheiro não cai da árvore, dinheiro cai de muito trabalho. Aqui a gente trabalha muito, muito. E eu tenho certeza que quem está aqui e se interessou por esse assunto é porque trabalha muito. E o patrimônio que conseguiu amealhar foi formado com muito trabalho. Você precisa saber quais são os custos do seu inventário. Aquilo que vai acontecer quando você não estiver mais aqui. E quem vai pegar esse tranco na mão é o seu filho. Então, você precisa saber os custos dele para facilitar o seu entendimento. E eu vou te dar uma fórmula. O inventário leva, no mínimo, de 15% a 20% do seu patrimônio. Mínimo. Nós somos obrigados a colocar o valor de mercado. Não adianta me dizer, mas eu fiz um inventário no mês passado e não foi o valor de mercado. Nós temos uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, tem 1 semana e meia atrás, que o valor para inventário é o valor de mercado. E se precisar, o juiz ou o cartório vão colocar esses valores para serem avaliados por 3 corretores. Você pode até falar que não, que está muito alto, mas é por valor de mercado. Não adianta vir dizer aqui, mas eu fiz e foi mais barato. Daqui para frente, a coisa só está piorando. E a justiça não está ajudando muito a gente, tá? Então, sendo obrigados a colocar os valores de mercado, a gente não pode usar esse valorzinho de mercado. Então, vamos supor que o imóvel tenha passado por uns 700 mil. Vamos digitar outro valor. Vamos trocar. Dessa forma, vai mudar tudo. O cartório de notas já passou para R$ 3.500. As certidões, mais ou menos uns R$ 3.000. Os cartórios de registro de imóveis, R$ 3.500. Honorários de advogado, no nosso escritório, para inventário, nós aplicamos 7%, porque sem litígio, tá? Com litígio é 12%, e o imposto da herança em São Paulo é 4%, por enquanto. Então, essa conta já passa para R$ 87 mil. Agora, vamos fazer uma coisa. Nós estamos há 1 mês e meio para alterar a alíquota para o imposto de herança. Eu vou digitar aqui para 8%. Em janeiro, olha lá, eu vou digitar agora, 8%. Olha quanto que passa em janeiro. R$ 115 mil.
Então, um imóvel que você comprou por 200, que hoje vale 700, você vai ter que desembolsar cru, livre, na lata, 115 mil reais. A lei brasileira tem uma regra que, para quando uma pessoa morre, qual é a regra? Quando você falece, uma pessoa falece, tem filhos e tem bens, eles têm que fazer o inventário. É obrigatório, é regra do jogo. Regra do jogo, você não tem outra saída. Então, veja bem, a boa notícia é que tem como evitar que os seus filhos sejam enquadrados nessa regra. Vamos mudar a sua vida? Você tem que fazer, gente, uma mudança de paradigma na sua vida. Todos que estão aqui, a gente tem que mudar o paradigma. Por quê? Porque a gente passou uma vida trabalhando e achando que as coisas são desta forma, e não são. A forma como organizamos a nossa vida patrimonial tem que mudar. A nossa cabeça tem que mudar. Temos que nos atualizar com o que tem de mais moderno e tudo dentro da lei brasileira. E como fazer isso acontecer? Por meio de uma empresa que tem como objetivo ser um cofre dos bens da família. Essa empresa vai ter uma única função. E vamos de R$500. Porque eles foram calculados, gente, com base em 1.150.000. Adotando esse sistema, o imposto cai para 4% sobre 250 mil. Porque para a gente montar essa empresa, a gente calcula não sobre o valor de mercado, a gente calcula sobre o valor que está no seu imposto de renda. É o valor histórico. E a economia começa aqui. O imposto é menor e o valor para cálculo é o valor histórico, não é o de mercado. Aqueles 250 mil da compra de imóvel há anos atrás. Então, moral da história, ao invés de 80 mil, 500 mil, ele gasta 10 mil reais, gente. Olha a diferença. Honorários vai calcular os 25 mil, cartório não tem, certidões não tem. Gente, presta atenção no cálculo. Não adianta vocês fazerem as perguntas, amanhã é o dia da live de dúvidas. Vejam os cálculos, gente, para vocês entenderem. Vocês estão se distraindo muito no chat, tá? E deve ficar isso, olha, o registro de imóveis deve ficar mais ou menos uns 3 mil reais. Ganho de capital, lembra que o Rafael estava pagando? Não tem ganho de capital. Você não está vendendo nada. Total de gastos, neste caso do Rafael aqui, 38 mil reais. Então, a diferença é de 276 mil para 38 mil reais, tá? É uma diferença financeira de 238.500 reais. Olha o tamanho da economia, de 86%. Mas em qualquer outro caso que eu trouxer aqui e fazer um cálculo, qualquer outro cálculo vai ser enorme. A diferença é sempre absurda. A diferença principal que eu vejo aqui também, que para mim é o objetivo principal de todo mundo, é que você cria um patrimônio e o mantém resguardado. Perda patrimonial zero, não tem perda patrimonial. E o patrimônio vai inteirinho para a mão dos seus filhos. A perda zero, o sistema cabe no seu bolso e os herdeiros não perdem. Ninguém vendeu nada.
Ah, mas eu tenho uma despesa de 38 mil reais. Poxa, gente, nesse caso, é uma despesa que cabe no seu bolso, né? Nem que você pague isso em parcelas. Sim, porque você pode pagar o seu advogado em parcelas, né? Agora, se você não tomar uma atitude de fazer esse sistema em vida, você não vai poder, o seu filho, desculpa, não vai poder pagar em parcelas. Ele vai ter que pagar à vista e vai para o governo. E ele vai empobrecer, tá bom? Então, é uma noite em que vocês têm que fazer escolhas. Porque não é você que precisa disso. Seus filhos é que precisam disso. Por isso que eu digo que é um ato de amor. Mas, finalmente, gente, sobre o que eu estou falando? Vamos para o próximo slide. É mágica? É um esquema, aquele jeitinho brasileiro? É uma tese? O que vocês acham? É a holding familiar. E você precisa entender que é para você. Sim, Adriano, a gente tem até o mês que vem. Se você correr, a gente faz a holding familiar com a alíquota ainda de 4% e sobre o valor histórico. Sal, empresas pagam impostos, mas as empresas que nós montamos têm benefícios fiscais e elas são montadas de uma forma para proteger o seu patrimônio e ter um mínimo de atividade. Mas isso você tem que saber só depois, né? O que antes só estava disponível para os grandes milionários e suas grandes fortunas é um sistema que é para você e para o patrimônio que você criou ou ainda que ele está em formação. E para os seus filhos não terem prejuízo de passar pelo processo de inventário e assistir o governo tirar das mãos dos seus filhos o que já é deles por direito. E tem mais, enquanto você estiver vivo, dentro dessa empresa criada, você vai gozar de uma economia tributária enorme. Todas as alíquotas para pessoas jurídicas são mais baixas. Que é outro. Aí agora, e tem mais um ponto super importante. Eu fiz um slide também. Recebimento de aluguéis. Quem recebe aluguéis recebe com 16% a menos no imposto de renda. 16% a menos. Você passa a recolher o recebimento de aluguéis por pessoa jurídica. A pessoa física é obrigada a recolher com base em uma alíquota de 27,5% sobre esses rendimentos. Mas na holding, a alíquota passa para 11,5%. Diferença de 16%. É muita diferença, gente, é muita economia. Só vantagens e tudo dentro da lei. Eu falei que hoje o conteúdo seria mais pesado, gente. Muita coisa e muita notícia preocupante, mas esse é o meu trabalho. Eu recebo essas notícias todo dia, eu preciso levar para o conhecimento de vocês. Porém, o que você faz com essa informação? Você tem que acordar e tem que levar o conhecimento, tem que se movimentar rápido. Você não pode cair no grupo dos procrastinadores. Não empurre esse assunto com a barriga. Eu estou falando sobre um mal que assola o ser humano, que é botar a tranca na porta depois que o ladrão entrou, né? E o que chama esse mal? É a procrastinação, né? Eu tenho umas coisas para falar sobre isso. E eu ouvi uma palestra outro dia que me levou a trazer essa pergunta para a minha palestra. Você tem que procurar qual é o seu porquê. Você tem que se fazer essa pergunta urgente. Qual é o seu porquê? Comece se perguntando por que você está aqui. Por que você está aqui até agora? Uma palestra, gente. Desculpa, sou eu que estou fazendo, mas é uma palestra chata, é uma coisa pesada.
mas é uma coisa que nos interessa. Então, qual é o seu porquê? Por que você está aqui até agora? Eu vou te ajudar a responder. Você está aqui porque tem patrimônio ou porque tem empresa. Você está aqui porque teme que o seu patrimônio seja penhorado. Você está aqui porque está construindo o seu patrimônio. Você está aqui porque odeia entregar o que é seu de mão beijada para o governo. E mais ainda, é um porquê muito importante. Esse é um porquê muito importante, porque você tem filhos, porque você tem família. E quando falamos em constituir uma holding familiar, falamos em um ato de amor. É um ato de amor. Agora que você recebeu toda esta informação, chegou o momento em que você deve decidir em qual grupo você está e que você vai permanecer. Qual grupo você pertence? É o grupo dos procrastinadores? O do que os filhos farão inventário? Que os filhos perderão 40% da herança? Das pessoas que terão e manterão os seus bens em risco? Das pessoas que gostam de pagar altos impostos? E das pessoas que vão largar os seus bens para se comunicar com genros e noras? Este é o grupo dos procrastinadores. Ele está em vermelho. Leia bem, leia atentamente. Ou você vai entrar para o grupo dos resolvedores. Que grupo é esse? É o grupo dos resolvedores. Não haverá inventário para os filhos deste grupo. Eles terão seu patrimônio protegido em vida. Porque isso não é para você fazer quando você morrer, você tem que fazer em vida. E em vida, seu patrimônio estará protegido. Em vida, você terá uma economia enorme de impostos. Em vida, você terá o controle total dos seus bens. E os seus filhos receberão 100% da herança. Faça isso para os seus filhos para ontem. Faça isso por você para ontem. Eu falei no início da noite que eu traria um incentivo muito legal para você dar o seu primeiro passo. E esse incentivo é referente à constituição da sua holding familiar. É um incentivo de 50% na sessão de viabilidade. Mas o que é uma sessão de viabilidade? É o momento que eu chamo de coração, o coração da formação da holding. Através dela, eu, você, sua família, sentamos e conversamos, falamos sobre toda a sua história familiar, sua história comercial, como foi duro você chegar até aqui, sobre a forma como o seu patrimônio foi formado, tudo que foi envolvido. É um momento da mais alta importância e que me entrega as informações necessárias para diagnosticar se o seu caso é para ser feita uma holding ou não. Essa sessão é feita remotamente, via Zoom, para você ficar no conforto da sua casa. Fora do período da rodada de palestras, eu não pratico esse preço. Eu crio esse incentivo para as pessoas que vêm até o evento para se informar e tomar a melhor decisão da vida delas. Através desse link, vocês vão conseguir contratar essa sessão de viabilidade por 50% a menos do que em períodos fora da rodada de palestras. Se você estiver com o seu celular, é só apontar para este QR Code.
mas a equipe vai colocar o link para inscrição aqui no chat. Então, se você não tiver como colocar o seu celular para esse QR Code, você pode entrar pelo link, mas não deixe de fazer isso o mais rapidamente possível. Você tem que fazer isso hoje. Você está com tudo quente na cabeça hoje. E você tem dois lados da moeda. Ou você é um resolvedor, ou você é um procrastinador. E o procrastinador é aquele que vai deixar o governo ficar com 40% do seu patrimônio. Você morre e ainda deixa para eles. Esse incentivo, gente, é válido por apenas 5 dias. Espero que eu tenha passado o melhor de mim para vocês, tá? Fiquem todos com Deus e boa noite a